Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, muito boa noite. Você está acompanhando a programação da NGTV. Estamos ao vivo com mais uma edição do Contraponto. Uma saudação toda especial a vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas. A gente sempre faz questão de lembrar aqui no início do programa, nosso site, nosso aplicativo, pela Coprel TV em mais de 40 municípios do norte e noroeste do estado e nesse momento também no YouTube e no Facebook. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um dia de chuva, pelo menos aqui na região do Planalto, Álvaro Damini. Não dá nem para ficar com saudade da chuva ultimamente, viu, Janice? A gente dá uma empolgadinha, já volta para a chuva novamente. Esperamos que não tenha atingido nenhuma família. Isso aí, que não tenha estragos, né? Que seja uma chuva calma, já que tem que vir. Não tem o que fazer, temos que enfrentar. Daqui a pouco São Pedro fecha a torneira, dá uma trégua para a gente. Mas tirando a brincadeira, mais um dia de chuva, né, Álvaro Damini? Um dia que a gente tem aquela dificuldade de sair de casa, mas um dia também muito agradável. Não é uma chuva forte, não teve raios, não teve trovões. Então estamos aí nessa expectativa de uma noite tranquila. Isso aí. Como é que foi seu dia? Foi ótimo. Bastante trabalhoso, como tem sido os últimos tempos, mas faz parte, Janice. Que bom que a gente pode ter atividades, enfim, completar o dia dessa forma. Verdade, significa saúde, disposição, muito bom. Álvaro, hoje, 28, é um dia muito importante. Em nível nacional, comemora-se, ou enfim, registra-se o dia de doar, 28 de novembro. Um dia marcado para isso, embora seja uma ação que as pessoas elas sejam motivadas, incentivadas a fazer doações o ano todo. Mas, obviamente, tem aquela data que é especial, que é escolhida para que se celebre, de fato, essa ação. E que importante, Álvaro, não sei se você tem percebido, mas nota-se que as pessoas estão mais predispostas a doar, a fazer doação, a ajudarem as pessoas, a se entregarem mais nessa solidariedade. Verdade. Até porque nós temos vivenciado situações bem difíceis, seja como a gente observou ultimamente por essa questão das chuvas, mas no dia a dia, Janice, a gente percebe que, de fato, as pessoas elas estão tendo um olhar diferenciado para essa situação. Que bom. Isso significa amor, né? Entrega. Que lindo. Vamos apresentar nossos convidados? Por favor. Eles são muito especiais, tiraram um tempo valioso do dia deles, atarefados como são, para estarem conosco. Conosco, então, o Dr. Marcelo Cunha Lorenzoni, ele que é oncologista pediátrico do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, e a Luziane Fabiani, coordenadora do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital São Vicente de Paulo, eles que vieram conversar conosco hoje sobre o Dia de Doar e também sobre a importante ajuda ao Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, neste dia que marca uma grande campanha para promover um país mais doador. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Contraponto. Boa noite. Obrigado. Pela oportunidade de vir falar um pouquinho sobre o nosso Centro Oncológico. Para as pessoas que estão nos acompanhando, que obviamente vão acompanhar depois também, já que a entrevista ela fica gravada e as pessoas têm condição hoje nessa forma diferente da gente trabalhar com comunicação, além das pessoas que assistem ao vivo, tem as que vão recuperar, tem as que vão assistir em outra oportunidade, para as pessoas entenderem um pouco mais do Centro Oncológico Infanto-Juvenil. Como é que ele está constituído? Ele é um centro relativamente recente, né? Tem menos de uma década. Se vocês pudessem apresentar um pouquinho para que as pessoas também tenham ciência do trabalho que é feito por lá. Bom, então o Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo, e de Passo Fundo, ele começou com o Dr. Pablo Santiago em 2009, aí logo depois, 2011, cheguei eu. O serviço inicialmente era pequeno, no início com em torno de 8 a 9 pacientes, e de lá para cá foi só crescendo. Hoje a gente tem
além dos pacientes sem quimioterapia, que beiram hoje uns 79 pacientes sem quimioterapia, tem todos os pacientes que já estão fora de tratamento e que acompanham o serviço com consultas, exames de revisão e o chamado follow-up. E a gente abrange uma grande região do estado para o tratamento da oncologia infanto-juvenil. Esse bastante é bastante mesmo, Álvaro Damini. Ele me contava que já passam de 200 municípios que caem aqui a responsabilidade agora para Passo Fundo, depois de uma alteração aí com relação... Acabam buscando os serviços do hospital. Exato. Em Caxias, né, doutor? Não existe mais esse serviço? Sim, recentemente a gente teve a notícia de que o serviço de Caxias, que já era um serviço já bem volumoso, com uma grande parcela da população, acabou fechando no momento. Então, alguns serviços vão ter que tomar conta, né, deste atendimento dessa parcela da população. Eu tenho uma curiosidade, até a gente conversou com outro oncologista lá do hospital que esteve conosco, falando especialmente sobre a questão vinculada ao câncer. A gente fica muito afetado quando a gente observa uma criança ou um adolescente com câncer. Inclusive nós conhecemos, e a gente volta a falar no programa de um caso de uma menina venezuelana, que nós conhecemos ali através da APECAM, que é a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, e nós fomos em determinada manhã lá, e nós conhecemos essa menina que estava fazendo um tratamento com leucemia, se não me engano, né, Janice? Há um tipo de câncer específico ou com maior incidência entre crianças e adolescentes que a gente possa registrar e passar, ou independe muito da situação, da circunstância, do caso? Na população infanto-juvenil, o principal diagnóstico são as leucemias agudas. Depois disso, a gente vai ter os tumores sólidos, que são os tumores do sistema nervoso central, e depois todos os tumores de outros tecidos sólidos também. Mas a gente tem uma outra particularidade, que as crianças elas toleram mais quimioterapia e, felizmente, as crianças têm uma curabilidade bem maior em comparação com a população adulta. Por isso tem importância, né? O Hospital São Vicente de Paulo é tão importante em todos os aspectos, mas com essa parte infanto-juvenil, que trabalho bonito, doutor. Eu quero falar agora com a Luziane, porque dentro dos requisitos aí para as doações existem as seguintes possibilidades: dinheiro, roupa, alimentos e esperança. Eu adorei Exato. O último, Luziane. Como é que é para você tudo isso? Nós recebemos, né, principalmente em se tratando de criança, comove muito, né? Então a gente recebe muita doação e a gente tem população para usar isso, né? A gente tem uma demanda de pacientes grande, assim. Então, e são crianças, e como a gente tem aqui no hospital a classe hospitalar. E aí a gente tem 2 professoras do município, né, que são cedidas pelo município de Passo Fundo, que dão aula para essas crianças lá. Então, elas não perdem o ano, né? Elas fazem contato com as escolas de origem de cada paciente, que está em idade escolar. É recebido todo o material de lá e a criança acompanha no hospital, tanto se ela estiver fazendo quimio ambulatorial, quanto internados. Então, eles acompanham normalmente, quando eles dão alta do hospital, que eles terminaram o tratamento, eles voltam para a turma deles de origem, sem perder nada, né? Então, isso tudo demanda material escolar também, que é das coisas que a gente mais utiliza ali, tanto lápis de cor, massinha de modelar, que é para passar o tempo também dos menores. E então, a gente recebe muito isso, assim, isso é uma coisa que a gente precisa bastante ali no hospital. Além de várias coisas, de brinquedos, principalmente nas datas comemorativas, né? Natal, Ano Novo, ali, questão de Páscoa, vem bastante doce. Então, a gente tenta fazer bastante coisas para passar esse tempo de tratamento da melhor forma possível, né? O Núcleo de Cuidados Integrativos foi criado para isso, né? A gente sempre diz que a medicação, o tratamento, o SUS fornece,
né? Mas toda a parte além, que é o que a gente tenta fazer, de trazer um bem-estar, de trazer algo a mais para eles, a gente consegue através de doações. Imagino que também essa parte que vocês executam tem muito a questão do afeto com essas crianças e com esses adolescentes, porque mais do que o tratamento, que obviamente o doutor falava, tem uma resposta boa, mas muitas vezes essas crianças elas são retiradas daquele ambiente de circulação com outras crianças. Você às vezes tem que impedir ela de fazer alguma atividade que naturalmente ela faria. E como é que é essa questão toda, né, para acolher essas crianças, dar, sobretudo, um ar de esperança para elas? A criança, como o Dr. Marcelo disse, além de suportar mais quimioterapia, eles enfrentam a doença de uma maneira diferente. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá, principalmente os nossos voluntários, que nessa parte a gente tem esses voluntários também, que vão para passar o tempo, para brincar, para distrair a criança. E muitos deles chegam achando que vão encontrar crianças tristes, crianças abatidas, e não é nada disso, né? E nada melhor, Álvaro, que as próprias crianças darem esse testemunho. A jornalista Ana Paula, que é uma amiga também querida nossa e assessora de imprensa do hospital, preparou juntamente com a equipe 2 vídeos. Um deles nós vamos colocar agora, na íntegra, com o áudio das próprias crianças, que relatam como elas vivem em relação a essa realidade delas. E depois o Giovanni, nosso editor, também vai colocar algumas informações enquanto nós estivermos conversando. Consegue agora, Giovanni? Vamos lá. Você sabia que o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura do câncer em 70%? Por isso, o trabalho do Centro Oncológico Infanto-Juvenil é tão importante para mais de 200 municípios. Em 7 anos, 450 pacientes foram atendidos como meu filho nesse espaço. E para o nosso dia a dia ficar mais leve, o nosso tratamento tem que ser humanizado. Eu me divirto no espaço de convivência com atividades e brincadeiras. Já eu aproveito para a caixa hospitalar para continuar aprendendo como os meus colegas da escola. Mas para que esse serviço seja cada vez melhor, a comunidade é convidada a ajudar o Hospital São Vicente de Paulo. Participe do dia de doar e seja uma das pessoas que apoia o Centro Oncológico. A nossa esperança é que crianças e adolescentes possam, assim como eu, vencer o câncer e tocar o sino da vida. As badaladas desse sino são fantásticas, Janice. Arrepia a gente, né? É forte, né? A gente se emociona. Eu acho que para vocês que acompanham essa realidade deve ser ainda mais impactante. Doutor, uma missão em a sua vida deve ser recheada de alegrias toda vez que esse sino toca. Com certeza. Como é que é esse acompanhamento? Como é que é para o senhor conviver com essa situação e ver tantas crianças sendo salvas pela medicina, felizmente? A gente vê todas as fases, desde o diagnóstico, todo o tratamento com os para-efeitos e depois a criança tendo todo o resultado desse tratamento. Felizmente, grande parte consegue uma boa resposta e cura, né? E muito gratificante. Nós temos umas informações que vão daqui a pouquinho aparecer. Álvaro, desculpa que eu só queria falar com ele. Isso. Porque aqui diz que o Centro Oncológico Infanto-Juvenil é o maior do interior do estado. Essas informações são muito importantes. Em 7 anos de história, veja só, 420 crianças e adolescentes já passaram pelo Hospital São Vicente de Paulo. Enfim, essas informações seguem aí enquanto nós falamos. 91% dos pacientes são pelo SUS. Que importante isso também, Luziane. Sim, a grande maioria nossa são pacientes do SUS. E são pacientes que vêm da região muito grande, né, muito distante, alguns. A gente atende até a população de São Borja. Então, eles passam muito tempo aqui, né, às vezes vêm para uma consulta, acaba tendo que internar e fica internado. Então, é uma demanda que a gente tem assim, dessa população ser 226 municípios. Né, então,
É uma população, mais de 2 milhões de habitantes aí, que são a nossa referência. E olha o sorriso dessas pessoas, é aquilo que a Luziane falava anteriormente, porque a gente imagina, às vezes, Janice, doutor, Luziane, uma criança num estado desse que ela eventualmente poderia estar deprimida, como geralmente os adultos ficam quando recebem uma notícia dessas. E a gente olha para esses sorrisos, eles nos dão, doutor, ó, eu vi ele lá na imagem. nos dão tanta esperança, esses sorrisos dessas crianças, né, para vencer essa doença que, obviamente, hoje nós temos artifícios que são muito espetaculares até para a questão de cura, o que não se tinha anteriormente, mas como um sorriso desses faz toda a diferença. A gente vê ali que muito acontece assim das crianças dando força para a família, né? Porque o adulto, o pai e a mãe, quando recebe o diagnóstico, né, perde o chão. Então, e a criança nessa maneira de enfrentar a vida diferente, assim, a gente percebe eles muitas vezes dizendo: mãe, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vamos lá, né? E dá. Então, cada vez que nem vocês comentaram, cada vez que esse sino toca, assim, pelo hospital inteiro, né, dá aquela onda de esperança, assim, e os outros que estão em tratamento ficam naquela esperança de eu vou chegar lá, eu vou tocar esse sino também. Então, inclusive, quando esse sino foi colocado ali, era esse o objetivo, assim, né, tanto daqueles que venceram de poder tocar, quanto daquele que está lá tratando de ver que ele pode chegar nesse momento também, né? Então, é muito gratificante essa área. Nós mostramos os números aí, esse número que é grande, né, das mais de 400 crianças que já foram atendidas. Doutor, como é que o senhor tem observado? Tem aumentado a incidência? Óbvio que esse centro ele tem 7 anos, não um pouco mais, né? Foi 2009 que foi criado. São 13 para 14 anos. 14 Isso, anos. 2009 foi que iniciou o serviço. 14 anos de serviço. Nesse período todo, esses últimos anos, o senhor tem notado uma incidência que ela vem aumentando? Os números geralmente são estáveis, é percentual? Os números, em geral, são percentuais, né? São, em geral, estáveis. O que tem acontecido é que cada vez mais o serviço vai ganhando visibilidade e também com a regionalização pela regulação do SUS, os pacientes cada vez mais, os pacientes de toda essa grande área que a gente abrange, eles acabam chegando no nosso serviço. Então, antes não tinha essa regulação do Estado, então poderia, tanto independente da região, o paciente ir encaminhado para, não obrigatoriamente para o nosso serviço, mas para outros serviços. E isso não é fazer política aqui, isso é uma obrigação tanto do Estado quanto da nação, cuidar dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Mas eu faço aqui esse registro, doutor, porque há um tempo atrás as pessoas vendiam tudo se tinha algum bem para poder enfrentar um tratamento contra o câncer. Hoje, 91% sendo tratados pelo Sistema Único de Saúde. Isso é obrigação e isso também serve de modelo para outros países que adotem cada vez mais o Sistema Único de Saúde para cuidar dos seus pacientes. Vocês também ficam satisfeitos, porque quantas vidas ficavam na dependência do pagamento para poder correr atrás de tratamento? É ou não é verdade? É verdade. E ainda tem que ser melhorado, ainda tem que ser bem valorizado pelo poder público e ainda mais para o custeio, que muitas vezes a gente sabe que a situação dos hospitais ela é problemática, que muitas vezes o custo gerado pelo hospital, o poder público não dá o retorno. Então, existe essa... Ainda pesa para o paciente. Pesa para o paciente, pesa para o hospital, pesa para todos. Nós falávamos anteriormente, doutor, sobre a questão da incidência, digamos assim, do câncer, que é mais predominante. As mães e os pais, elas têm que ficar atentas a algum comportamento diferente da criança para buscar um diagnóstico. Como é que isso é feito? Bom, o principal no câncer infantil é ser realizado o diagnóstico precoce. Então, é fundamental a criança
ser acompanhada não só quando está doente, mas regularmente por um pediatra capaz de fazer o reconhecimento precoce de qualquer alteração e, diante da suspeita do câncer ou de qualquer patologia em si, dar o pronto encaminhamento para o serviço mais próximo para ser feita a avaliação e o diagnóstico precoce, para iniciar mais precocemente o tratamento, para daí que a gente sabe que a gente tem um desfecho melhor. 28 de novembro é o dia de doar, mas, Luziane, todos os dias são propícios para fazer uma doação, seja para o hospital, seja também para o centro em Porto Alegre, que depois repassa para vocês. Nós queremos que você aproveite esse momento para fazer esse convite a quem tiver interesse em fazer a sua doação à empresa, ou enfim, como que funciona. Isso, a gente está aberto a receber, como eu sempre digo, todos os dias, né? Fazer o bem é sempre, né? As crianças estão ali, estão precisando, e a gente está se virando como pode. Esse ano, em especial, a gente teve um projeto do PRONON, que é um programa nacional do Ministério da Saúde em atenção oncológica, que ele aprovou um projeto nosso, então, para a gente adquirir um novo tomógrafo, que vai nos dar melhores imagens, né, com uma tecnologia melhor, para que a gente consiga fazer esses diagnósticos que o Dr. Marcelo comentou, cada vez melhor e mais rápido, né, aumentando o número de máquinas que o hospital terá, diminui fila, diminui, né, o tempo de espera. Então, essa é uma das formas que as pessoas podem doar esse ano, através do imposto de renda, né? Uma destinação do imposto de renda devido tanto por pessoa jurídica quanto física. 1% daquele valor que é devido do imposto de renda, ela pode doar para o nosso projeto. Então, também tem essa possibilidade esse ano, além de todos que a gente tem, né, de brinquedos, de material escolar, do seu próprio tempo, porque a gente tem o voluntariado, ainda a gente recebe as pessoas, elas se candidatam, a gente faz uma seleção, né? Então, tem os voluntários que vão lá para brincar com as crianças, para fazer contação de história, tem voluntários para fazer artesanato com os adultos também. Então, a gente tem várias formas de receber essas doações, né? E esse ano tem mais essa possibilidade através do imposto de renda. Como é que vocês têm observado a mobilização, seja das pessoas físicas, das empresas, com relação a isso? Já tem um número significativo de pessoas que fazem as contribuições lá com vocês? Temos. Cada vez aumenta mais essa parte social das empresas, né, de buscar isso, de ajudar a comunidade em que está inserida, de tentar deixar os valores aqui na região para que seja, né, oportunize melhores condições para a população daqui, né? Então, a gente tem muita empresa parceira hoje, que faz a doação mensal, que faz doação, né? A gente teve recentemente, então, a unidade de internação que inaugurou em 2022, onde a gente teve inúmeros parceiros, além do governo do estado, que fez a parte da construção em si, né? Que aprovou um projeto nosso também, mas tivemos inúmeras empresas que doaram móveis para essa área de internação, empresas que fizeram um layout. Então, assim, muitas empresas estão mesmo cada vez mais preocupadas com isso, em ajudar a comunidade da qual ela está inserida, assim. E a gente convida que cada vez mais venham, que nos ajudem, que nem o Dr. Marcelo comentou, a questão do custeio, como com o Centro Oncológico, que foi inaugurado, essa parte nova, então, onde as crianças são atendidas, né, só as crianças, que antes eram com os adultos, inaugurou em 2016. De lá para cá, o objetivo é que os profissionais estejam cada vez mais capacitados para trabalhar com as crianças, né? Então, isso gera um custo maior para o hospital também, porque gera para o profissional que está se especializando. E com a área de internação que foi inaugurado ano passado, isso aumentou, porque os profissionais aumentaram, tem toda a área multi também, que atende esses pacientes de fisioterapia, de nutrição, de psicologia. Então, todos esses profissionais são exclusivos dessa unidade. Então, isso gera um custo maior também, né? Então, a gente tem, inclusive, esse parceiro, que é o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, que ele nos ajuda nessa captação também, que as pessoas podem doar o seu contato, e o Instituto vai entrar em contato, vai mostrar o serviço, vai apresentar o nosso trabalho, e aí a pessoa, se tem interesse em ajudar, pode fazer a doação através deles. E aí o Instituto repassa para nós esse valor também. Então,
a gente se cerca de pessoas, de empresas, né, que tenham essa vontade de ajudar de alguma forma, seja com tempo, com dinheiro, com brinquedo, para tentar fazer o melhor para os pacientes. Não sei como é que nós estamos de tempo, Álvaro, que eu estou sem meu... 5 minutos. 5 minutos. Álvaro, eu prestava atenção quando o doutor contava sobre esse remanejo que está acontecendo com relação aos pacientes e pensava no seguinte ponto, Álvaro, como é importante as casas de apoio, como a PECAM, que nós seguidamente trazemos aqui, porque daí envolvem o hospital, a alimentação, o transporte quando é de outros municípios, ou seja, mais de 230 municípios, e que responsabilidade que tem um hospital como São Vicente de Paulo, especialmente nessa área que vocês estão diretamente ligados, para atender essa demanda. Como é que recado o senhor deixa para aqueles que podem doar, que estão atentos a essa situação, o senhor como médico que participa e que sabe mais que ninguém o quanto custa um tratamento, seja para o hospital e seja para quem precisa, mais que tudo, deste recurso? Bom, a gente sempre precisa dessas doações, até porque não tem como o valor é incalculável para o benefício que se pode causar para o tratamento de uma criança, a curabilidade de uma criança e, além de tudo, durante o seu tratamento em que ela é afastada, muitas vezes, do convívio do lar, da sua escola, do seu meio, como ela fica fragilizada. E a família num todo também. Então, é incalculável o benefício que pode dar essa doação. Luziane, o pessoal que está nos acompanhando, que eventualmente ainda não tem o hábito de fazer as doações, mas que ficaram sensibilizados pela nossa conversa, conheceram um pouco mais ali do centro, como é que eles podem fazer daqui a pouco para começar uma doação, fazer algum primeiro contato? Qual é que é o procedimento para isso? A gente tem um espaço específico que é para receber essas doações, que é o Espaço Planeta Cura, que fica na rua 15 de novembro, ao ladinho do hospital, de porta para a rua. Tem a menina, a secretária ali que atende, que vai, né, ver o tipo de doação que a pessoa tem, vai receber, vai encaminhar. E, além de tudo, a gente tem o telefone, então, que é o 2103-4132, onde pode tirar todas as dúvidas, né, ter mais informações sobre as formas de doação, né, e tudo que pode ser feito ali no hospital, as visitas, que pode ser agendado visita para vir conhecer o espaço também, é tudo por esse setor. É isso, Álvaro. Acredito que foi dado o recado. Parabéns, cumprimentos, que o dia de doar aconteça todos os dias, seja no Hospital São Vicente, seja em outras entidades que fazem parte desse movimento tão bonito, via 28 de novembro. Dr. Marcelo, Luziane, obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho. É um trabalho fantástico. É uma entrega. Nos arrepiamos ao longo do programa de hoje, vendo, né, essa disposição em auxiliar na recuperação dessas vidas inocentes que tem tudo aí pela frente. E que várias vezes o sino seja tocado lá no São Vicente de Paulo. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de mostrar para as pessoas que ainda não conhecem, né, de dar essa oportunidade da pessoa ajudar e fazer a sua doação também. A gente está pronto para ajudar nisso também. Gratidão. Você segue acompanhando a programação da NGTV, vem aí a Vanessa Pelicioli com o programa Lugar de Mulher. Nós retornamos ao vivo amanhã, 19h30 da noite. Até lá. Obrigada pelo carinho, uma boa noite. Até amanhã.